Olá, pessoal. Então, vamos para mais uma aula do curso de Prevenção em Saúde com Machine Learning 2, tá? Então, essa aula é bem importante, bem interessante, que, na verdade, vai tratar do tema central deste curso, né? Que é você, no caso, desenvolver, né, um algoritmo de Machine Learning que possa generalizar bem nos dados do futuro, nos dados futuros, né? Nos dados quando o algoritmo já estiver em linha de produção, já com o usuário final, tá ok? Então, lá no curso 1, nós aprendemos o que? Basicamente a montar, né, um algoritmo de machine learning, né, construir um modelo de machine learning, passando por todas as fases desse processo. Agora nós vamos refinar esses passos, tá? Vamos refinar esse processo. Por quê? Como eu falei, o grande desafio em construir modelos de machine learning é você conseguir contornar muito bem o overfit, né? Identificá-lo, assim como o underfit, né? Identificá-los e contorná-los, tá ok? Bom, como eu falei, né? Então, o overfit e o underfit são os dois principais desafios na aprendizagem de máquina. Então, a gente tem que saber diagnosticar tanto um quanto o outro, assim como tomar as medidas cabíveis, tá? Ambos, né, são manifestações do dilema entre o viés e a variância, né? Então, a gente tem que sempre pensar. Por exemplo, quando você tem um conjunto de dados, aquele conjunto de dados, o padrão dele, né, a relação entre as variáveis é representada por uma reta, né, e aí você escolhe um modelo que tem alta variância, né, ou o contrário, né, ou o contrário. Então, você tem um conjunto de dados que tem uma alta variância, né, mas você escolhe um modelo mais rígido, escolhe um algoritmo, né, para construir um modelo mais rígido, como, por exemplo, uma regressão linear, que a relação entre as variáveis, né, preditoras e desfecho, preditora e previsora, é uma reta, tá? Então, esse algoritmo ele tem um alto viés. O viés dele é muito alto. Ele tende sempre, como é um algoritmo muito rígido, ele tende sempre a reduzir esse padrão a uma reta, quando na verdade não é uma reta. Por quê? Porque o padrão que se encontra ali nos dados tem uma alta variância, tá? Então, a meta, no caso, é sempre encontrar um modelo que tenha um bom equilíbrio entre esses dois extremos, né? Um modelo que não seja tão rígido, né? E também não tenha uma alta variância, tá ok? Então, um modelo que é, ele adequadamente ele vai entender os padrões daqueles dados, né? Qual o padrão daqueles dados? Qual o padrão de relacionamento entre as variáveis? Tá? Então, essa questão que a gente tem que tratar, é encontrar um modelo, né, e ajustar esse modelo da melhor forma possível para que ele identifique esse padrão e faça a modelagem o mais corretamente possível, para que você nem introduza o viés desse modelo a esses dados, né? E também nem introduza a alta variância desse modelo a esses dados. Ou seja, o modelo tem que ficar na medida certa para as características daquele conjunto de dados, tá ok? Então, a definição, né, de overfit é o desempenho bom, né, no conjunto de treinamento, quando você tem um bom desempenho no conjunto de treinamento, só que ruim no conjunto de validação. Tá? E por que isso? Porque o modelo ele vai captar o quê? Padrões sutis, que podem ser apenas ruídos ou características aleatórias nos dados de treinamento. Né? Então, quando você está desenvolvendo um algoritmo, um modelo de machine learning, né? Através de um algoritmo de machine learning, você está trabalhando com uma amostra
que foi retirado de uma população. Então, a gente sabe que toda amostra ela sofre o quê? Das variações aleatórias, né, que existem nos dados. Então, o modelo ele não pode captar esses padrões sutis, esses detalhes, né, mínimos que estão ali nos dados, porque eles podem ser apenas características da aleatoriedade dos valores, uma coisa totalmente normal e natural, né? Então, quando você tem formas extremas do UEFIT, eles são chamados de quê? De memorização. Exatamente quando o algoritmo de machine learning está decorando, memorizando os dados de treinamento. Ele está pegando todas as imperfeições daqueles dados, todo o ruído, né? Todas as características aleatórias dos dados, ele está memorizando. E, claro, isso não é bom. Por quê? Porque ele não vai conseguir generalizar bem para os dados futuros, para os dados que estão na população, né? Uma vez que ele está decorando as características mais sutis, né, os padrões mais sutis daquele conjunto de treinamento, daquela amostra em particular que foi retirada lá da população, tá ok? Então isso não é legal. E quais são as causas mais comuns? Né? A complexidade excessiva do modelo. Então, às vezes, você está, como eu estava falando, então você está com um conjunto de dados onde ele não é tão complexo assim, então você poderia construir um modelo que fosse linear, né, como uma regressão linear, só que você está usando uma rede neural é, é, super profunda, né, com muitas camadas de neurônios, onde tem a capacidade de detectar padrões sutis, como os ruídos, né? Então, você está usando, às vezes, um modelo excessivamente complexo, e isso pode causar o overfitting, tá? Também os dados de treinamentos ruidosos, né? Então, o modelo detecta padrões no próprio ruído que não se generalizam, que ele faz parte são ruídos. O que eu quero dizer como ruídos? E qual é a ligação, né? Por isso que eu agora já começo a fazer a ligação desta aula com o restante do curso, porque a gente vai ver no curso técnicas que, por exemplo, para engenharia de características, né? Engenharia de features. Então, o que pode ter, o que o teu dado pode apresentar? Pode apresentar dados faltantes, né? Outliers, ele pode apresentar vários ruídos desse tipo que não fazem parte do padrão, né? Do padrão da população, do padrão encontrado nos dados da população inteira. Então, esses dados eles têm que ser tratados de alguma forma para diminuir este ruído, tá? E fazer com que o modelo possa detectar o padrão, né? O melhor padrão possível, o padrão realmente que reflete o padrão de toda a população para que ele possa generalizar bem em dados futuros, tá? É como acontece, por exemplo, com imagens. Então, quando você está trabalhando com imagens, você pega uma imagem. O que seria uma imagem ruidosa? É uma imagem, você pega aquela imagem e aquela imagem ali apresenta algumas pigmentações, uns pontinhos, né, de outras cores, coisas que não fazem parte ali da imagem, alguma coisa que causou algo que causou uma interferência na composição daquela imagem, que não faz parte da imagem. Então, é necessário uma filtragem ali naquela imagem para você suavizar, por exemplo, esses ruídos, para depois você mandar essas imagens para um algoritmo de machine learning, tá ok? Outra coisa muito comum também é a quantidade suficiente de dados de treinamento, tá? Então, algoritmos de machine learning, como eles aprendem com os dados, às vezes você tem dados insuficientes e aí não há exemplo suficiente para o modelo distinguir entre padrões reais, né? Padrões reais são aqueles padrões
que estão na população, né? E ruídos, ruídos são aqueles ruídos que estão presentes apenas ali, né? São coisas inerentes ali àquela amostra do teu curso de treinamento, ok? E principalmente com modelos complexos. Você tem modelos complexos, isso a gente já viu no curso 1, né? Eu falei sobre modelos menos complexos e mais complexos, né? Então, modelos menos complexos apresentam um alto viés, né? Então, a tendência dele é aplicar, né? Ou a tendência dele é supor, por exemplo, que os padrões daquele conjunto de dados é uma reta, por exemplo, quando não é, né? E os modelos mais complexos, né, que apresentam uma alta variabilidade. Então, isso é muito comum nos modelos mais complexos. Quanto mais complexo o modelo, mais de dados de treinamento que você tem que ter, tá? Porque ele é muito sensível a ruídos e com muita facilidade ele sofre de overfitting, tá ok? A exemplo das redes neurais profundas, né? Dos modelos Deep Learning. Então, modelo Deep Learning, por exemplo, para a imagem, você tem que, pelo menos de cada classe que você quer você tem, por exemplo, você classificar a imagem como paciente doente, paciente saudável. Então, são duas classes. Então, pelo menos de 1.000 imagens de cada uma dessas classes você tem que ter, tá? Pelo menos 1.000 imagens. Por quê? Porque geralmente você usa algoritmos altamente complexos, né, para poder trabalhar com imagens. E aí, por isso, você tem que ter um número alto de dados, nesse caso de imagens. O underfitting, por outro lado, ele vai representar, tá, um desempenho ruim tanto no conjunto de treinamento quanto no conjunto de validação. E aí isso ocorre porque o modelo é muito simples, né, para aprender a estrutura subjacente dos dados. Então, os dados têm uma estrutura muito mais complexa do que o modelo consegue captar, né? Novamente, então, às vezes, o modelo ele tem, né, ele é um modelo de regressão linear, né? Então, o modelo, em suma, é uma reta, só que o padrão encontrado naqueles dados não vai ser descrito por uma reta, tá? Vai ser descrito por uma curva ou algo diferente. Então, não adianta, por mais que você tenha dados de treinamento, por mais que você tente ajustar algum tipo de parâmetro, de hiperparâmetro, ele não vai conseguir modelar bem, ele não vai conseguir entender a estrutura subjacente desses dados. Tá? Isso a gente falou lá no curso 1, tem uma aula, né, gravada com mais detalhes sobre isso, do curso 1 de Machine Learning, onde eu explico isso com muito mais detalhes, explicando essa questão do viés, da variância, tá? Então, recorram a essa aula caso necessário. E aí as causas comuns, né, do underfit modelos muito simples, tá? Então, como eu falei, não adianta você, né, ter mais dados, você tem modelos simples, então o modelo não tem a capacidade suficiente para capturar os padrões dos dados, né, fazendo suposições incorretas. Então, quando você pensa assim, poxa, acho que os padrões desses dados aqui, eu acho que com uma regressão linear eu resolvo isso. E quando, na verdade, não é exatamente o padrão que está ali subjacente, não é exatamente uma reta, tá? Viés elevado, né? Parte do erro de generalização devido a suposições incorretas. O modelo com alto viés provavelmente sofre de overfitting, né? Como eu falei, o modelo de alto viés é um modelo rígido, ele tem pouca flexibilidade, né? Então, se você pega dados mais complexos, ou seja, se você faz uma suposição incorreta, fala assim, eu vou pegar aqui um modelo que esse modelo que é rígido, né? Vou pegar um modelo rígido, um modelo de alto viés,
Por quê? Porque se ele é um modelo rígido, ele tem um alto viés, ele é pouco flexível, ele tem baixa variância, tá? E aí, fatalmente, ele vai sofrer de overfit, underfit, porque ele não vai conseguir entender o padrão daqueles dados, porque aquele padrão daqueles dados exige, né, um modelo mais flexível, com um modelo com mais variância, com baixo viés, tá? Ou menos rígido, para poder entender a variabilidade daqueles dados. Outra coisa também são as características irrelevantes ou insuficientes, né? Então, assim, isso a gente vai ver no curso, né, que exatamente na parte de engenharia de característica ou engenharia de features, onde você pode criar outras características, né? No caso, se você tiver características suficientes, ou você pode até retirar algumas características, algumas features que estão ali só atrapalhando, tá? Então, isso também pode causar o underfit, ou seja, o problema não é do algoritmo, o problema está sim lá nas características que devem ser bem trabalhadas. Como estratégia geral, né, para você fazer o diagnóstico do overfit e do underfit, né, o que você faz? Né? Então, já sei o que é o overfit, o underfit, as suas principais causas, né, tanto de um quanto o outro, mas como eu vou fazer o diagnóstico disso e mais, como eu vou tratar isso? Né? Então, a estratégia na construção de um algoritmo de machine learning é sempre o que? Você dividir os dados em conjuntos de treinamento e teste. Né? Então, geralmente 75 para treino, 25 para teste. E aí, dentro do conjunto de treinamento, né, você constrói um conjunto, né, você separa uma parte para validação, que geralmente é 30%, pode ser 25% do conjunto de treinamento. Tá? Porque o conjunto de teste, a gente lembra o quê? O conjunto de teste a gente não mexe. Né? Ele não mexe. Você não usa ele para nada, apenas no final, uma única vez, para poder estimar, né, o erro de generalização do teu algoritmo, do teu modelo, né, de machine learning. Tá ok? Então, você cria lá no teu conjunto, né, essa figura que eu já fiz em outras aulas também. Aqui tem um conjunto de dados completo. Aqui essa parte aqui você vai separar, né, para o teste, e aqui, tudo isso aqui é o treinamento. Só que dessa parte aqui você vai separar uma outra, como se fosse um mini teste, para fazer e chamar ele de conjunto de validação. Tá? Esse conjunto de validação ele é usado para quê? Para você escolher teu algoritmo, né? Então você testa alguns algoritmos, como nós fizemos lá no curso Uni, nós testamos pelo menos 2 de cada tarefa, né? E para o algoritmo escolhido, você ajusta os hiperparâmetros, tudo através aqui do conjunto de validação, ok? E aí, como é que você vai identificar o overfit? O overfit é como eu falei anteriormente, o modelo vai performar bem, né? Ele vai ter um bom desempenho no conjunto de treinamento. Tá? Aqui está faltando aqui um R, né? O modelo performa, não, aqui está certo. O modelo performa bem no conjunto de treinamento, mas generaliza mal no conjunto de validação, tá? O underfit ele tem um desempenho ruim tanto no conjunto de treinamento quanto no conjunto de validação. Isso aqui fica mais claro através desses gráficos, né? Então aqui é um caso de vamos aqui primeiro começar com o overfit, né? O overfit. Então aqui em azul a acurácia no conjunto de treinamento e em amarelo, né, laranja, no conjunto de validação. Então repare que o overfit se caracteriza por essa distância aqui, ó, né? No final lá do treinamento, após o treinamento, você tem uma distância considerável entre
essas duas curvas aqui, entre a acurácia do treinamento e da validação. Por outro lado, o underfit, você tem, né, os dois podem até ser próximos, né? Como está aqui, no final do treinamento. Só que os dois apresentam um valor baixo, ok? Aqui está em torno de 84, né? Então, vamos considerar, nesse contexto aqui, vamos considerar esse valor baixo em comparação aos outros dois. Então, repare que os dois, né, tanto no treinamento quanto na validação, a acurácia assume valores baixos ao final do treinamento. Agora, do meio, que tem um bom ajuste, é aquele em que essa distância daqui, tá, não é tão grande assim, tá, ao final do treinamento. Aqui, no caso, até gostaria que essas distâncias fossem menores, né? E aí sim, o desejável é que essas distâncias aqui, ou seja, ao final do treinamento, você tenha uma alta acurácia no conjunto de treinamento, mas também uma alta acurácia no conjunto de validação, tá? Então, as duas curvas bem próximas, né? As duas curvas bem próximas ao final do treinamento, mas só que as duas com valores lá em cima, tá? Que é o contrário do underfit, que as curvas estão bem próximas, só que com valores baixos, né? Um bom ajuste é quando você tem essas duas curvas aqui bem próximas, mas com valores bem acima, né? Bem elevados, né? Próximo de 1, ok? Aqui a gente pode até ver também de outra forma, né? Trabalhando com a fronteira, né? O gráfico de fronteira dos modelos. Então vamos começar aqui pelo underfit, né? Vamos começar agora pelo underfit. Então repare, né? As bolinhas azuis pertencem a uma classe, né, de dados, e as bolinhas vermelhas a uma outra classe, tá ok? Então repare o seguinte, que esse modelo aqui, né, que está apresentando o underfitting, ele está supondo, né, ou ele está tentando separar essas duas classes através de uma reta. Tá vendo? Mas claramente a separação entre essas duas classes não é uma reta, né? Porque você tem bolinhas azuis aqui, né, entre as vermelhas, e bolinhas vermelhas entre as azuis. Então você não consegue aqui, através de uma reta, separar da melhor forma possível as vermelhas das azuis. Da mesma forma, o underfitting não é interessante, por quê? Repare esse modelo aqui, ó. Que ele tá tentando fazer para separar, né, as bolinhas vermelhas das azuis? Ele está tentando fazer, fazer curvas, né? Curvas muito detalhadas na tentativa assim, de separar os dois. Claro, conseguiu, né? Mas provavelmente algumas dessas bolinhas azuis que estão no meio das vermelhas, assim como nas vermelhas que estão no meio das azuis, são ruídos dos dados, né? Não é o padrão de fato real que está na população. Então, repare que esse modelo aqui, que foi acometido do overfitting, né, ele fez uma separação muito fina dos dados, tá? Agora, o algoritmo com bom ajuste, que entendeu bem o padrão, né, dos dados, ele fez uma separação, né, menos fina, tá? Repare que ele, por exemplo, aqui, essa bolinha azul que está entre as vermelhas, continuou entre as vermelhas ali, né? Não está do lado de cada fronteira junto com as outras azuis. Da mesma forma, cadê? Essa vermelha aqui, né? Essa vermelha aqui também está bem na fronteira. Essa azul está entre as vermelhas. Então, repare que esse modelo aqui, ele construiu uma fronteira, mas não uma fronteira tão detalhada a ponto de separar todo mundo, né? Ele
esse algoritmo aqui do meio ele vai ter um poder de generalização bem maior, porque ele entendeu qual é o padrão desses dados, ok? Ele entendeu que alguns desses dados, né, são ruídos, na verdade. Né? Quando deveriam ser vermelhos, são azuis, então são ruídos nesse conjunto de treinamento, ok? Então, essa é a diferença entre esses modelos, né, e underfit e overfit. Né? Então, de novo, um modelo com underfit, né, ele vai tentar traçar uma reta para separar os dados. Ele é muito rígido e tem pouca flexibilidade. Então, é um modelo com pouca flexibilidade. Então, ele não faz nada além de uma reta. Então, ele traça uma reta, mas não é isso que esse modelo necessita. Ele necessita de um algoritmo mais flexível para poder separar melhor as vermelhas das azuis. Aqui no Overfit, né, esse modelo já é muito flexível. Ele é muito flexível. E aí ele faz uma separação, né, muito severa das vermelhas e das azuis, tá? Porque é um modelo muito flexível. Também não é isso que esses dados precisam. Eles não precisam de um modelo tão flexível assim. E esse modelo aqui do meio, né, ele é um algoritmo que não é nem tão rígido, nem tão flexível. Ou seja, ele nem tem tanto viés quanto esse primeiro modelo aqui, e nem é tão flexível ou tem tanta variância quanto esse modelo daqui. Tá? Então, ele tem um balanceamento, né, como eu falei lá atrás da aula, né? Ele tem um balanceamento ali entre o viés e a variância. Né? Eu tinha falado aqui, deixa eu voltar aqui, né? Foi lá no começo da aula, aqui, ó, no começo, ó. Ó, ambos, o overfit e o underfit, ambos são manifestações do dilema, né, entre viés e variância. Então, a meta é encontrar o quê? Um modelo, né, que tem um bom equilíbrio entre esses dois, entre viés e variância. Então, repare que para esses dados aqui, né, para esses dados, esse modelo aqui que gerou, né, o algoritmo que gerou esse modelo aqui, ele tem esse equilíbrio, ele tem esse balanceamento entre viés e variância. Ele nem é tão rígido e nem é tão flexível. Ele nem tem um alto viés, né? Como esse daqui, que o viés dele é o quê? O viés dele é sempre introduzir uma reta, né? Ele nem tem alto viés, mas também ele nem tem tanta variância como esse daqui, ok? Bom, aqui também tem a incompatibilidade de dados também é uma questão que, às vezes, você não está com problema nem de underfit, nem de overfit, né? O teu problema é de incompatibilidade dos dados. É o mismatch, né? Que nós chamamos. Ele acontece como? Vou dar um exemplo que acho que vai ficar mais simples, né? Então, por exemplo, você quer fazer um algoritmo que faça classificação de determinada flor, né? Só que essas flores, essa classificação vai ser realizada com foto de flores tiradas de um celular, né? De um celular, de um smartphone, ali na hora, né? E aí o que você faz? Ao invés de você usar as fotos reais, né, tiradas ali do smartphone para treinar teu algoritmo, para que você tenha um conjunto de dados grande, né? Você vai lá na internet, por exemplo, vou pegar aqui um conjunto de flores aqui, né? Que estão na internet, com imagens que estão na internet, imagens que, né, foram tiradas com outras câmeras, né? Imagens que foram, de alguma outra forma, elas são diferentes das imagens que o algoritmo vai encontrar, o modelo vai encontrar na vida real, né? Quando estiver lá em linha de produção. E aí acontece, você tem um conjunto de treinamento e validação, né? Ou um conjunto de treinamento, né? Um conjunto de treinamento
que é composto de um tipo de dados, né, de um tipo de imagem, e um conjunto de validação que é de outro tipo de dado, com imagens reais, imagens que vão de fato ser utilizadas pelo modelo quando ele estiver lá com o usuário final. E aí é claro que você pode, na verdade, estar diante não de um overfit, né, ou de um underfit, e sim de uma incompatibilidade dos dados. Então, qual é é, qual é a solução nesse caso? A solução nesse caso é você tentar aproximar aquelas imagens que você capturou da internet ou de um banco de imagens, né, de algum lugar, tratar aquelas imagens de alguma forma para que elas se pareçam, né, façam um pré-processamento para que se pareçam, para que elas tenham as mesmas características das imagens, né, que você está utilizando para validação, das imagens que você está utilizando no conjunto de teste, né? Ou seja, as imagens que vão ser capturadas, as imagens que são capturadas por aquela máquina, né? Por aquele smartphone, por aquela máquina fotográfica, por exemplo. Aí sim você aí sim você consegue, né, identificar se tem um overfit ou um underfit. Depois que você fizer esse tratamento nas suas imagens, nos seus dados de treinamento, e eliminar essa incompatibilidade de dados, aí sim você pode caminhar em direção para a identificação do overfit ou underfit, né? Que aí recai nos casos anteriores. Outra coisa também, né, que pode ocorrer é você ter um conjunto de dados pequeno, né? Então, um conjunto de dados pequeno, a questão ainda é pior, porque você ainda está mais suscetível a ruído da amostragem. Porque se você tem poucos dados, né, você talvez tenha pegado uma amostra muito ruim, você não tem dados suficientes para poder é, atenuar, né, a, os efeitos daqueles ruídos, né, daquela amostra ruim. Ou você também tem, né, dados de baixa representatividade. Se você tem poucos dados, você tem baixa, né, você corre o risco de ter baixa representatividade dos dados da população como um todo. Você pode ocorrer de ter uma avaliação imprecisa, avaliações imprecisas, porque você tem poucos dados, né, tanto de treinamento quanto de validação, e as suas medidas podem ser imprecisas, tá? E a questão do dilema da dimensionalidade, né? Então, quando você tem muitas variáveis, ou features, né, ou características, quanto mais variáveis, quanto mais features, né, mais dados você tem que ter, tá? Você tem muitos dados, ou seja, a dimensionalidade dos teus dados é alta, perdão, você tem muitas variáveis, né? Muitas características, né? Então, você tem lá do paciente, tem altura, peso, idade, e todas as taxas né, do sangue, e uma série de exames, muitos dados, né, perdão, muitas variáveis de cada instância, né, do teu conjunto de dados. E você tem poucos dados, né, poucos dados, isso aí pode te levar a identificar talvez um underfit, um overfit, quando na verdade não existe. A questão toda está na quantidade de dados, ok? E a questão da maldição da dimensionalidade a gente pode resolver diminuindo a dimensão dos dados. A gente vai aprender isso no curso também na engenharia de características, tá? Agora, a solução do overfit é o quê? Você fazer regularização, né? O overfit ele acontece quando você tem um modelo que ele é muito complexo, né? Ele tem uma variância muito grande, ele é muito flexível. E aí, qual a solução? Você, né, você tornar ele mais rígido. Isso você faz com os hiperparâmetros, tá? Então, a gente também vai ter uma aula só de ajuste de hiperparâmetros, que são
né, valores que você ajusta antes do treinamento, tá? Porque o treinamento ele vai ajustar valores, né? Vai ajustar parâmetros do algoritmo, tá? Então, o treinamento ajusta parâmetros do algoritmos. Agora, aqueles parâmetros que são ajustados antes do treinamento pelo ser humano, nós chamamos de hiperparâmetros. Então, são como se fossem botões, né? São seletores que você vai falar assim, opa, eu vou aqui apertar, né, um pouquinho mais né, esse cabresto aqui para poder o algoritmo não ficar tão flexível. Né? Não vou deixar que ele memorize os dados de treinamento com tanta facilidade, ou que não memorize os dados de treinamento. Esse é o ideal. Tá? Você também pode fazer a penalidade da função de custo, né? Toda função lá, todo algoritmo machine learning tem uma função de custo, então você pode penalizar, isso também tem hiperparâmetros, né, para isso, e aí você penaliza essa função de custo mexendo diretamente ali nos pesos de treinamento. Ou você pode fazer uma parada antecipada do treinamento, para que o modelo não se ajuste tanto aos dados de treinamento, tá? Claro que você tem que estar monitorando, né? Isso é muito comum nos algoritmos, né? Em especial nas redes neurais. Você pode também, ó, já fiz de tudo, já mexi em todos os hiperparâmetros, mas ainda estou sofrendo de overfit. Então, talvez você tenha que trocar de modelo, né? Escolher um modelo menos flexível. Então, você escolher, por exemplo, você está lá usando, sei lá, uma árvore de decisão ou um modelo baseado em árvore, você tem que descer para uma regressão linear, reduzir o número de atributos nos dados de treinamento, tá? Então, isso também, isso aqui a gente vai fazer na engenharia de dados. E coletar mais dados, né? Coletar mais dados é sempre uma boa pedida. Aliás, eu acho que deveria ser a primeira coisa. Porém, né? Porém, aqui não está como primeira coisa, porque nem sempre é fácil coletar os dados de treinamento, né? Então, já é difícil, às vezes, você ter um número, né? Uma quantidade qualquer de dados né? Para treinamento e teste. Então, às vezes, não é tão fácil você coletar dados. Então, por isso que você, né, primeiramente, faz todas essas tentativas aqui, mas depois, opa, não tem jeito, vou ter que coletar dados de treinamento porque meu conjunto está pequeno. Tá? Reduzir o ruído dos dados de treinamento, de novo, aplicando engenharia de características para poder diminuir este ruído. Ou aumentar uma técnica de aumento de dados, onde você vai criar dados sintéticos. Tá? E também você pode tentar métodos onde combina o resultado de vários algoritmos de machine learning, tá? Então você vai combinar, você não vai utilizar apenas um algoritmo de machine learning, mas sim vários, e ao final você vai combinar de alguma forma o resultado de cada um, tá? Agora, para o underfitting também, né? Vamos pensar aqui em aumentar o conjunto de dados, tá? Mas como eu falei, como nem sempre é fácil, né, a gente aumentar o conjunto de dados, a gente pode pensar em fazer algo antes, como selecionar um modelo mais poderoso, um modelo mais complexo, melhorar suas características, né, com engenharia de características, reduzir as restrições do modelo, ou seja, se você está com um modelo onde você tem hiperparâmetros, talvez os valores de hiperparâmetro estão regularizando demais o teu modelo, está prendendo demais ele, né? Então é hora de deixar o teu modelo mais solto, né? Reduzir suas restrições para que ele possa ler, né? Com mais liberdade os padrões que estão ali naqueles dados, tá ok? E aí por último também, né? Aumentar o conjunto de dados, caso seja possível, né? Bom pessoal, é isso, tá? Bons estudos e até a próxima.